Senhor, conduze-nos em teus caminhos. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, verso do 21 ao 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher, os filhos e tudo que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele mesmo empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que estás no céu fará conosco, se cada um não perdoa de coração o seu irmão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, hoje este Evangelho nos provoca, nos faz refletir o sentido maior do perdão. Com essa parábola do patrão que usa de compaixão no acerto de conta com os seus empregados. Nós precisamos estar refletindo essa importância de perdoar. Pedro pergunta aqui a Jesus quantas vezes deve perdoar seu irmão se pecar contra ele. Pergunta se é 7 vezes. E Jesus vai dizer que não é 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, 70 vezes 7 quer dizer perdoar sempre. O perdão é sempre necessário. Não é necessário só a pessoa pedir o perdão. O importante é que se perdoa. Perdoe sempre. Porque na medida que alguém nos ofende, nós devemos também perdoá-lo. Porque o perdão vai servir primeiro para nós mesmos. E para aquele que recebe o perdão é importante, para quem dá também o perdão é importante. Nós cristãos, católicos principalmente, que rezamos muito, o Pai Nosso. Olha, o Pai Nosso tem lá: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu peço perdão, que Deus me perdoe. E digo, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí, será que a gente está podendo rezar o Pai Nosso? Se a gente não está conseguindo perdoar, né? Porque se eu peço a Deus que me perdoe como eu perdoo os outros, se eu não perdoo, então não quero que Deus me perdoe, não é isso? Então nós precisamos estar refletindo. E esse tempo de Quaresma propício para se dar e receber o perdão.
insistir com nós nesse caminho de mudança de atitude. Se eu tenho dificuldade de perdoar, eu também devo compreender os que têm dificuldade de perdoar. Dificuldade sempre teremos, porém, a graça de Deus é maior do que qualquer outra coisa. Então, peçamos sempre a graça de Deus para exercitar, porque o perdão é um exercício de cada dia. Eu exercitar, perdoar meu irmão. Porque perdoar também, gente, novamente eu digo, perdoar não é esquecer, porque você não perdeu a memória. Porém, você se lembra daquele acontecimento, você não lembra mais com tristeza, com angústia, né? Mas lembra com um acontecimento, porque é natural que a sua mente lembre. Não peçamos a graça para não guardar rancor, não guardar raiva, para que essas questões todas adoecem, elas se tornam doença mental, doença espiritual e doença física mesmo. Então, peçamos a graça do perdão, de abrirmos o coração para darmos o perdão e recebermos o perdão. Assim seja, um abençoado dia. Fiquemos nesta presença desse Deus de amor, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, que muito nos ama e muito nos perdoa. Assim seja. E vamos rezar umas pelas outras, pelos outros, para realmente termos a graça de Deus para perdoar sempre. Assim seja. Um santo dia. Amém.